Como de costume, sempre aos domingos, hoje eu trago para vocês a agenda econômica para toda essa semana que se inicia amanhã, segunda-feira. Teremos feriado nos Estados Unidos de ação de graça, conhecido como Thanksgiving, e ao que parece os mercados estarão com menos volatilidade e prometem estar uma semana um pouco mais morna. Listaremos aqui durante esse vídeo que principais eventos podem trazer volatilidade e impactar a ação de preço do Bitcoin, como também as principais oportunidades dentro do mercado de opções com criptoativos. Fica comigo que tudo isso vem logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Iniciamos o nosso vídeo de hoje de uma forma bem diferente, abrindo com vocês o gráfico do Bitcoin no período de 4 horas, justamente para falar sobre essa movimentação que não vimos nos últimos dias, um mercado muito lateralizado, principalmente no Bitcoin, que basicamente manteve ali o seu preço dentro do range de 16 mil dólares e 17 mil, sem mostrar muito volume, nem tanta movimentação. O cenário macro também já alertava que isso poderia acontecer e eu falava sobre isso com vocês no último domingo, quando não tínhamos grandes notícias nem grandes dados econômicos a serem reportados durante essa semana. Durante o momento que vimos uma certa ação de preço foi praticamente quando tivemos ali alguns medos em relação à geopolítica, basicamente a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Polônia também acabando sendo envolvida, aqueles mísseis que acabaram atingindo o país que nada tem a ver com tudo isso, e aí a gente acabou vendo essa movimentação, mas desde o colapso da FTX do dia 8 e dia 9 de novembro não vimos tanta movimentação assim. E na minha visão, para essa semana que se inicia, e é sobre isso que falaremos durante todo o vídeo de hoje, basicamente a agenda econômica para que você possa se preparar e ligar os devidos alertas para que não seja pego de surpresa pelo mercado, ao que tudo indica nós teremos também uma semana sem tantas movimentações, principalmente porque teremos feriado na principal potência mundial, teremos o famoso Thanksgiving, a ação de graças, onde quinta-feira os mercados estarão fechados por lá e na sexta-feira o mercado abre, porém fecha mais cedo. A bolsa americana fechará por volta das 3 da tarde, horário de Brasília. Mas fazendo um breve recap com vocês, antes de fato apresentar a agenda econômica para essa semana, durante essa semana que se passou, vimos alguns dados positivos nos Estados Unidos. O IPP foi reportado por lá, o índice de preços ao produtor, aquele dado que é bem parecido com o IPC, o índice de preços ao consumidor. Foi divulgado abaixo, inclusive, das projeções, o que significa que a inflação parece estar sendo controlada por lá. Além disso, vimos dados de mercado imobiliário norte-americano sendo divulgado, inclusive com uma certa queda já de 9 meses, onde o mercado parece estar sendo enfraquecido, mas ainda consta com dados acima das projeções que foram feitas pelo mercado. E em relação a vendas no varejo, que traz pra gente basicamente como está a confiança do consumidor nos Estados Unidos, o dado veio de forma até bem positiva, o que trouxe um certo otimismo aí para o mercado e jogou pelo menos nesse momento as chances de uma recessão para longe do ano de 2023. Bom, e a partir de agora eu começo com vocês a agenda econômica para essa semana, para que você possa então se preparar e não ser pego de surpresa. Na minha visão, pelo que eu tenho apurado, na segunda e na terça-feira prometem ser dias mais mornos, ou seja, não esperem tanta volatilidade, principalmente em relação ao cenário macro, até porque não temos tantos dados econômicos assim a serem reportados. Na terça-feira, por mais que não tenhamos dados, teremos a fala de diversos dirigentes do Fed, inclusive membros do comitê votante do FOMC. Então vai ser bem legal saber o que eles têm a falar nesse momento aí de controle de inflação norte-americana, para que a gente possa ter mais pistas do que está por vir no último mês do ano e qual será de fato o aperto monetário escolhido pelo Banco Central norte-americano. Na quarta-feira, teremos uma grande quantidade de dados econômicos sendo divulgados. Primeiro, teremos os preliminares dos PMIs, são dados econômicos que passam para a gente basicamente um termômetro de como anda a situação econômica desses países. No caso, teremos esses dados sendo divulgados na Alemanha e também no Reino Unido. Já nos Estados Unidos, alguns dados que geralmente são reportados na quinta-feira, como por exemplo pedidos iniciais por seguro-desemprego, será divulgado junto com estoques de petróleo bruto, vendas de casas novas e também núcleo de pedidos de bens duráveis na quarta-feira, até porque quinta-feira será feriado, como já falamos anteriormente.
anteriormente. E além disso, na minha visão, o principal dado econômico que será divulgado, que é na verdade um relatório, uma ata da última reunião do FOMC no dia 2 de novembro, onde vimos pela quarta vez consecutiva um aumento de 75 pontos base por parte do Banco Central norte-americano. Vai ser bem legal através desse documento que será divulgado qual que é o possível rumo do Banco Central norte-americano em relação às suas políticas monetárias para esse último mês do ano. Será que teremos um pouso mais leve? Será que teremos uma medida um pouco mais dura? Muito provavelmente esse documento vai revelar possíveis rumos do mercado para o último mês do ano, e não só isso, vai também mudar as possibilidades dentro do monitor da taxa de juros do Fed. Ou seja, se tivermos uma ata aí bem hawkish, ou seja, bem dura do ponto de vista do Comitê de Políticas Monetárias do FOMC, muito provavelmente teremos as chances de um possível quinto aumento consecutivo de 75 pontos base, aumentando dentro desse monitor. E naturalmente isso traz movimentações negativas ao mercado, é um possível dado bearish. Caso essa ata venha um pouco mais dovish ou não traga tantas informações como o mercado espera, muito provavelmente esse monitor poderá seguir de forma inalterada ou até ter alterações positivas, trazendo possível otimismo de um aperto monetário mais leve nesse próximo mês. E falando com vocês rapidamente um pouquinho sobre a inflação que foi reportada na Europa essa semana que passou, o famoso CPI foi divulgado por lá, inclusive um pouquinho abaixo das projeções, o que trouxe um certo respiro aos mercados, mas que não foi motivo suficiente para comemoração, até porque alguns dirigentes, como vocês podem ver aqui embaixo, manifestaram dizendo que ainda tem um longo caminho a percorrer com aumentos de juros. E naturalmente, se você tem mais aumentos e mais apertos monetários, as bolsas na Europa tendem a sofrer, assim como todos os mercados de renda variável. E fazendo uma rápida pausa nesse vídeo, antes de entrarmos no último tema do episódio de hoje, sobre opções com criptoativos e as oportunidades desse mercado, eu deixo com vocês as oportunidades dentro da sportsbet.io, um dos grandes parceiros aqui do canal dentro do mercado de apostas esportivas. Com a Copa do Mundo chegando aí, tá no momento aí de fazer a sua fezinha no Brasil campeão. E claro, você pode utilizar a plataforma da sportsbet.io para fazer inclusive essa fezinha em cripto utilizando a MetaMask como forma de criação de conta. No link aqui embaixo da descrição, você pode criar sua conta com o MetaMask ou então com Gmail, utilizando o seu e-mail, e então realizar o seu primeiro depósito com cripto. E o bacana de tudo isso é que é gratuito para criar conta, bem fácil e descomplicado. Se você tem interesse nesse mercado e principalmente está interessado nas possibilidades que podem existir na Copa do Mundo, acesse aqui embaixo a Sportsbet. E falando agora um pouquinho sobre o mercado de opções com criptoativos, trago para vocês as oportunidades que eu estou enxergando para essa semana. Geralmente, como eu costumo trabalhar vendido em calls ou em puts, em momentos de muita lateralização, as premiações para os vendedores de put e vendedores de call acabam não sendo tão interessantes assim. Então você pode se expor a uma operação até mesmo de risco sem receber um prêmio que justifique aquela tua exposição. Então nesse momento ainda estou estudando as possíveis oportunidades, mas por exemplo, como eu comentei com vocês, o mercado começará a ter volatilidade na minha visão a partir de quarta-feira, mediante a muitos dados econômicos que serão divulgados nos Estados Unidos, além também da ata do FOMC, que trará para a gente muito provavelmente os possíveis rumos do mercado para o último mês do ano, o mês de dezembro. Então, tendo em vista isso, o dia 21 e o dia 22 de novembro, segunda e terça-feira, podem ser dias mais mornos. Então, quem sabe uma possível venda de put para pegar uma premiação de 30, 40, 50 dólares aqui nessa região de 14.500 podem ser operações interessantes. É claro que são operações de maior risco, até porque o Bitcoin agora em 16.200 para chegar ali no patamar de 14, a gente estaria falando de mais ou menos o que? Uns 10%. E 10% para o Bitcoin não é tanta coisa assim, então você acaba se expondo a um risco. Se você não sabe como funciona uma venda de put, uma venda de call e as operações dentro desse mercado, eu realizei um tutorial gratuito aqui no YouTube com aproximadamente 30 minutos te explicando o nível básico desse mercado, como operar aqui dentro, como é que funciona as operações, como realizar uma operação na prática, o que é uma put, o que é uma call, e você pode aprender apenas clicando no tutorial que está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Sobre outras oportunidades para o restante da semana, eu estou enxergando aqui no patamar de 12 a 13 mil dólares uma possível venda de put também, ou seja, acreditando que o Bitcoin está nesse momento lateralizado e que teremos uma semana cheia de feriados nos Estados Unidos, a principal potência mundial e geralmente também um dos principais responsáveis
responsáveis aí pela volatilidade no mercado, com eles fora do game pode ser que a gente não veja assim tanta ação de preço. E tendo isso em consideração, provavelmente aí o Bitcoin não vai ver mais de 20% de queda, o que traria para a gente aí um possível prejuízo no momento de uma venda de uma put para essa data aqui do dia 25 de novembro. Então eu estou interessado em realizar essa vendinha aqui no patamar de 13 mil e pegar aproximadamente 50, 60 dólares a cada um Bitcoin vendido. Vale lembrar que você pode entrar alavancado aqui dentro também se você não tiver um Bitcoin. Basta você ter 0,1 que você já consegue operar um Bitcoin inteiro aqui dentro da Bybit, mas se você tiver menos também, não tem problema, você pode operar com menos aqui dentro. E claro, se você ainda não tem conta na Bybit, aqui embaixo você consegue criar também gratuitamente. Vale lembrar que eles estão com taxa zero para mercados spot, então se você compra Bitcoin, vende Bitcoin, compra Ethereum, vende Ethereum, você não paga nada de taxa de corretagem, o que é bem bacana, é por tempo limitado assim, mas é bem bacana e uma grande vantagem de uma das maiores corretoras do mercado. E tendo dito isso, a gente vai então chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Eu peço encarecidamente o seu like para você que ficou comigo até o final e claro que você deixe um comentário aqui embaixo, se possível, que ajuda demais na propagação do nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e encontro vocês numa próxima.